Ele juntou também o manto de Elias, que lhe caíra, e retornou, e tomou, e parou de pé junto à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias, que dele caiu, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um a outro lado. Eliseu atravessou. E quando os filhos dos profetas que estavam enquanto os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó, e viram, eles disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram para se encontrar com ele, e se curvaram ao chão diante dele. Quantos podem dizer amém? Podem sentar, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para nós meditarmos nessa passagem lida. E o tema desta mensagem é a capa de Elias na vida de Eliseu. Diga após a minha pessoa: a capa de Elias na vida de Eliseu. Quando Elias foi levado aos céus, Eliseu tomou para si a capa que caiu de seu mestre. Esse ato simbolizou não apenas a continuidade do ministério, mas também uma nova etapa de unção, autoridade e responsabilidade. A capa não era apenas um pedaço de tecido, mas um sinal de que Deus confirmava a chamada de Eliseu. Assim também, quando recebemos de Deus a unção e a capacitação para o ministério, possamos trilhar caminhos que provam, testam e confirmam nossa fé. Ao observarmos lugares por onde Eliseu passou após receber a capa, encontramos lições que também nos inspiram a perseverar em nossa caminhada espiritual. O primeiro tópico desta mensagem, ou a primeira lição, é a capa e o Jordão. Baseado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 13, o 14, vai nos mostrar que o primeiro desafio de Eliseu foi enfrentar o Jordão. E dali aprendemos 3 verdades sobre a vida ungida. O primeiro tópico é o lugar de prova. Observa que quando Eliseu seguiu Elias, o seu mestre, ele passa aproximadamente em 4 lugares e de alguma forma ele pedia para Eliseu ficar, e Eliseu não ficou em nenhum. Eliseu sempre seguia para onde quer que Elias ia. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, Eliseu estava colado com Elias. E quando chega no momento do Jordão, que Elias bate com a capa sobre as águas do rio Jordão, que as águas se abrem e eles atravessam em pés enxutos. Então Elias diz para Eliseu: pede-me o que tu queres, antes que o Senhor me arrebate de ti. E Eliseu pediu algo forte. Ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias responde: o que você me pede é coisa dura, é coisa difícil,
Mas se você ver, contemplar no momento que o Senhor me tomar de você, assim será feito. Se você não vê, assim também não será feito. E diz a Bíblia que enquanto os dois iam conversando, de repente surgiu uma carruagem de fogo e também um redemoinho. E Elias foi levado através de um redemoinho. Enquanto Eliseu fica admirado, gritando: meu pai, carruagem de fogo, e Israel e seus cavaleiros, diz a Bíblia que a capa, Elias solta e cai aos pés de Eliseu. Ele pega a capa, e quando ele pega a capa, a primeira coisa que ele vai ter que mostrar, ou até mesmo ver se realmente o pedido dele estava sendo atendido, era enfrentar o Jordão que estava na frente para atravessá-lo de volta. Então, esse primeiro passo, esse primeiro tópico que eu estou apresentando à igreja, que é a capa e o Jordão. Eliseu está com a capa, mas agora ele tem um Jordão na frente dele. E do lado de lá tem 50 filhos de profeta observando, para ver se realmente o Senhor de Elias, o Todo-Poderoso, estava com o profeta Eliseu. É por isso que quando ele levanta a capa e bate no Jordão, ele grita: onde está o Deus de Elias? Quando ele faz essa pergunta e bate com a capa no Rio Jordão, diz a Bíblia que as águas se dividem em duas partes. Assim como sucedeu com Elias, também sucedeu com Eliseu. O Jordão se abriu, uma parte à direita, outra parte à esquerda, e Eliseu foi atravessando com os pés enxutos. É por isso que o primeiro ponto eu disse a você que é o lugar da prova. Por quê? Porque agora chegou o momento da prova, chegou o momento do teste, para saber se realmente a porção do Espírito de Elias estava sobre a vida de Eliseu. Quando eu me refiro à porção drobada do Espírito que Eliseu tinha falado, irmãos, está falando de que Deus estava capacitando o profeta Eliseu em uma forma mais terrível, uma forma mais grande, uma forma mais poderosa. Eliseu estava querendo fazer coisas mais do que o seu próprio mestre, e estava disposto a isso. Então, quando ele faz a prova, que bate com a capa, o rio se abre. Deus mostra para 50 filhos de profeta, que estão observando no outro lado do Jordão, que o mesmo Senhor que estava com Elias, ele também estava com o profeta Eliseu. Deus estava mostrando que o mesmo Deus que operou na vida de Elias era o mesmo Deus que estava operando na vida do profeta Eliseu. Eliseu testou a promessa de Deus e feriu as águas, e elas se abriram. E assim a fé precisa ser exercitada. Observa, na hora que ele bate com a capa, não é tão somente o bater da capa nas águas, mas ele precisa estar alinhado com a mesma fé, com a mesma convicção, com a mesma determinação que Deus também estava com ele. Então, quando ele bate, Deus diz: eu estou com você, e abre, aleluia, o rio. Não foi a capa que abriu o rio, foi a unção que estava nela, a unção do Espírito que estava sobre Eliseu. Abriu o Rio Jordão, para que todos contemplassem que Deus levou Elias, mas deixou Eliseu. Deus arrebatou Elias, mas ficou com Eliseu. Que Deus encheu Elias, mas também encheu Eliseu. Que a terra não ia ficar sem um profeta. Que agora ele não era apenas um simples aluno, não era apenas um simples discípulo de Elias. Agora ele era o profeta principal. Ele era o ungido do Senhor. Ele era aquele que Deus ia marcar a história. Ele era aquele que Deus ia arrebentar com tudo, que Deus ia
mover reis, mover nação, que Deus ia mover inimigos, que Deus ia abalar com a terra, usando a vida do profeta Eliseu. Por quê? Porque a unção que estava em Elias, ela veio multiplicada para Eliseu. Eliseu recebeu uma porção dobrada. Eliseu estava de uma forma cheio do Espírito Santo. E quando o crente está cheio do Espírito Santo, o Rio Jordão não se torna uma provação. O Rio Jordão não se torna apenas um obstáculo. Não existe obstáculo para quem tem unção. Não existe obstáculo, irmão. Ele pode até surgir no caminho, mas cai por terra. Por quê? Porque o crente tem unção. Tem o Espírito que está sobre a vida dele e sobre a vida dela. Eu trago uma notícia de Deus para você aqui nesta noite. Aleluia. Eu não sei qual é o Rio Jordão que você está te impedindo a você galgar a sua vitória. Eu não sei qual é o que Deus permitiu que surgiu na tua caminhada, que se tornou o Jordão da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: tem unção aí, tem unção aí, tem unção aí. O Espírito que estava em Elias, o Espírito que estava em Eliseu, o mesmo Espírito está em você. Porque se tiver, Deus vai abrir esse Rio Jordão nesta noite para você atravessar. Deus ainda abre Jordão para crente atravessar com pés enxutos. Detalhe, não vai nem molhar. Aleluia. Chara de Camai, Xere de Castro e Dalabás. Ele vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. E você vai passar. Aquele obstáculo vai cair por terra. Eu profetizo aqui nessa quarta profética, nesta noite, que aquele obstáculo que surgiu na tua caminhada para impedir a tua vitória está caindo por terra nesta noite. Deus já abriu o caminho para você. E a vitória é garantida, é garantida, é garantida, é garantida. Recebe essa palavra aqui nesta noite. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Aleluia, glória a Jesus. O Rio Jordão não pode sustentar, aleluia, e permanecer na frente do profeta, porque o profeta estava com unção sobre a vida dele. E o segundo ponto é que o lugar é de separação. Observa que quando ele toca nas águas, as águas se separam, as águas se dividem. Então eu quero dizer a você que o Rio Jordão separa o velho do novo. Entende isso aqui? Eliseu deixa de ser um discípulo para se tornar o profeta confirmado. A divisão daquelas águas, aleluia, a água aberta em duas bandas, uma para o canto, uma para o outro, para deixar o caminho para ele passar a pés enxuto. Está mostrando que agora chegou na vida do profeta Eliseu um novo divisor de águas. Glória a Deus, aleluia. Naquela travessada Eliseu não será mais o mesmo. A unção será diferenciada na vida dele. Agora ele vai passar a ter a mesma honra que Elias tinha. Agora o povo vai ver que o mesmo Deus que usava Elias vai usar também Eliseu. Vai marcar a história, vai sacudir tudo, vai ser tudo diferente. Por quê? Porque Deus chamou o profeta para isso. Deus chamou o profeta Eliseu para isso. Aleluia. Jordão é lugar de separação. O Jordão é lugar de marcar a história. O Jordão, ele no início é uma dificuldade. É uma dificuldade. É uma barreira. Mas quando alguém recebe a unção de Deus, essa barreira cai por terra. Essa dificuldade desaparece. E se torna tudo mais fácil. Eu venho aqui nesta noite dizer a você que o Jordão da sua vida que você está enfrentando será um divisor de água ao seu favor. Está na hora de haver uma separação entre espírito e carne. Aleluia. Está na hora de haver uma separação na tua vida entre espírito e carne. Glória a Jesus. Por quê? Porque a partir de hoje vai ter gente aqui que vai ser, aleluia, diferente. Você vai aprender a ficar firme na nova criatura que Deus criou em você. Aleluia, porque a unção do Espírito Santo está se apoderando de você aqui nesta noite.
para fazer a diferença na sua vida. E de acordo com aqueles 50 filhos de profeta que estavam contemplando, isso significa que tem gente visando você, tem gente observando você, tem vizinho observando você, tem família observando você, tem gente da igreja observando você. Aí Deus está dizendo: vou marcar um novo divisor de água na vida dele e na vida dela. Vai ser uma diferença, vai atravessar com a minha unção e vai fazer a diferença na terra. Por quê? Porque nesta noite Deus resolveu fazer um divisor de água na sua vida. Aleluia. Aleluia. Enquanto Eliseu era discípulo, os filhos dos profetas, eu estava apenas dizendo para Eliseu: tu estás ciente que o Senhor vai tomar o teu mestre acima da tua cabeça? Os que estavam em Jericó falaram isso. Ele disse: eu estou ciente. Cala-te. Eu estou sabendo. Porque o Espírito Santo que estava se comunicando, revelando para assim, os filhos dos profetas que ia acontecer o arrebatamento de Elias, o mesmo Espírito Santo também já tinha confirmado a Eliseu. Porque Eliseu também era profeta. Agora, ele não era um profeta comparado a Elias. Elias era o mestre dele. Mas, quando chegou outros profetas e disse para Eliseu: tu estás sabendo o que vai acontecer hoje? O Senhor vai tirar sobre acima da tua cabeça, ele vai arrebatar o teu mestre. Aí ele disse: eu sei. E tu, cala-te. Sabe por que Eliseu estava dizendo cala-te com eles? Fique em paz. Porque Eliseu não estava querendo se embaraçar. Ele estava focado. De uma parte Elias estava dizendo: fica aqui. Isso. Vive o Senhor Deus, vive também a tua alma, que eu não te deixarei. Do outro lado, os filhos de profeta estavam dizendo: ele vai ser tomado de tu hoje. Eliseu, cala-te. E qual era o objetivo de Eliseu? Estou pegado com ele. Não vou abrir mão. Sabia a hora que ia acontecer? Não. O momento? Não. O local? Não. E o que é que tinha que fazer então? Perseverar até o fim. Permanecer ao lado do Elias. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: que a vitória de Deus só é garantida na vida daquele que persevera até o fim. Aquele que fica firme, não baixa a cabeça, não olha para trás, não abre mão, vai até o fim. Muitas das vezes com força ou sem força, fraco ou firme, aleluia, de cabeça erguida ou de cabeça baixa, mas vai até o fim. Então Deus marca a vitória dele e a vitória dela. Deus marca e faz acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Os filhos do profeta contemplaram a confirmação do ministério profético em Eliseu. Aleluia. O terceiro ponto: o que é que o Rio Jordão ainda representa? Lugar de passagem. Rio Jordão não chegou na minha vida nem na sua para a gente ficar olhando para ele, para a gente parar. Eu disse aqui de início que o Rio Jordão é obstáculo. E obstáculo, quando surge na vida do crente, é lugar de passagem. Diga o seu irmão assim: esse Rio Jordão que surgiu na sua vida é lugar de passagem. Não é para você ficar. Porque tem gente que no obstáculo fica, não é? Surgiu o obstáculo, se deteu, parou. Não, é lugar de passagem. Surgiu, continua, enfrenta, não foge, passa, atravessa. Porque você tem uma unção do Espírito sobre a sua vida, para você chegar lá no outro lado do Rio Jordão. Nada de parar. Aleluia! É manter a fé firme e atravessar. É lugar de passagem. O Jordão nos ensina que, com a unção de Deus, o Jordão nos ensina que a unção de Deus abre caminhos impossíveis
para aqueles que confiam nele. Então não é parar olhando para o Jordão, é saber que sobre nós tem uma unção que nos faz prosseguir, continuar. Eu não sei qual obstáculo que você está enfrentando, que isso se tornou na sua vida um Jordão, mas é lugar de passagem, irmão. E outra coisa, além dele ser lugar de passagem, você tem que atravessar, porque vai chegar na sua vida lá na frente que aquela situação passou. Será que alguém aqui nesta noite está entendendo? Será que você não já atravessou o obstáculo que você olha para hoje e diz assim: eu não sei como foi que eu passei, eu não sei como foi que eu prossegui, eu não sei como foi que eu continuei, eu não sei como eu cheguei até aqui. Pronto, você enfrentou o Jordão da sua vida e foi lugar tão somente de passagem. Você passou. E esse será mais um que você vai passar. Agora o segredo é: onde está essa capa? Eu estou falando da capa da unção. A única capa que o crente não é para ter é a capa do pecado, da falsidade, da mentira. Essa daí não. Mas a capa da unção. Aleluia. A capa da poção drobada. Sim. Essa é para estar na sua vida e na minha vida. Quantos podem dizer amém? Segundo tópico, Eliseu entra em Jericó. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Depois de atravessar o Jordão, Eliseu chega a Jericó, onde aprendemos que a unção recebida também serve para abençoar outros. Vejamos alguns obstáculos que Eliseu enfrentou em Jericó. E o primeiro, observa também: as águas de Jericó eram amargas, tinha gosto de fel, ruim de beber. Chegaram para ele e foram dizer isso. A cidade sofria com águas ruins e também era estéril. Nela existia uma esterilidade tão grande que os problemas espirituais só são resolvidos com o poder de Deus. Aquelas águas deixavam a cidade estéril. A terra não dava fruto, as águas não prestavam, era água mortais. E alguém chega para Eliseu e diz: aqui tem dois problemas graves, Eliseu. Qual? A água é amarga e o lugar é estéril. A água era amarga e o lugar era estéril. Pense num lugar. Mas o profeta entendeu que a unção que ele recebeu de Elias, da capa que veio do seu mestre para ele, não era só ao seu benefício. Na realidade, era para o benefício do próximo. Ele entendeu. Então, Eliseu percebe que essa unção que está sobre a vida dele, Deus ia usar para curar essas águas amargas e fazer aquele lugar ser um lugar frutífero, produtivo. Você entende que a unção de Deus também faz isso na sua vida? Deus não se agrada de esterilidade. Alguém estéril não dá fruto, não consegue progredir, não consegue crescer. Não, irmão, isso não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça, que você dê fruto, que você progrida, que você, aleluia, realmente o povo venha ver que você está crescendo, que Deus está te abençoando. E quando eu falo nisso, eu não estou falando apenas tão somente no material, eu estou falando também no espiritual. Alguém tem que entender que você está crescendo espiritualmente, que Deus está te enchendo dos dons, Deus está te enchendo de talento. Você está sendo uma pessoa útil, você está realmente progredindo, você está dando fruto para Jesus. Isso importa, e a unção de Deus que está na nossa vida é para isso. Aleluia. A unção de Deus que está na vida do crente só não é para que o crente venha entrar no reteté, como alguém já disse, mas também é para dar fruto, para
para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Fruto digno de arrependimento. Que todos venham notar que Jesus é na sua vida. O que fazer em um lugar que a água é amarga e a terra não dá fruto? A situação daquele lugar estava ruim. Se o lugar é estéril e a água é amarga, como estão os habitantes daquele lugar? Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer na vida de alguém aqui: se você se acha uma pessoa estéril que não dá fruto, ou se você se acha que na sua vida você já bebeu muita água amarga dessa vida, Deus me trouxe aqui para ver cura, 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 em nome de Jesus, cura. O milagre, através da unção do Espírito Santo que está na minha vida aqui nesta noite, que está pairando sobre essa igreja aqui nesta noite, que haja cura na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Essas águas amargas vai desaparecer. O Espírito Santo está te oferecendo água doce. Recebe a água da vida, que ela é doce aqui nesta noite. Aleluia. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A água que Jesus oferece não é amarga. A água que Jesus oferece, ela é doce. Ela é água da vida. Beba nesta noite. Aleluia. Aleluia. Esse negócio empancado que não vai, que não dá certo, seja quebrado nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Toda a esterilidade que está tentando impedir o teu crescimento financeiro, espiritual, seja quebrado aqui nesta noite. Que haja cura nesta noite. Você vai crescer, porque o Deus de Elias está comigo e com você aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Quando alguém é estéril, não consegue progredir no trabalho, não consegue dar fruto, não consegue crescer. Se a gente colocar a planta do pé, sempre tem algo proibido, irmão. A pessoa pensa que vai, mas não vai. Vai mais para trás do que para frente. Mas quando o Espírito Santo derrama unção poderosa na vida de alguém, aleluia, você já viu que está escrito que a unção despedaça o jugo. Quem despedaça o jugo é a unção. E que nesta noite essa unção venha despedaçar esse jugo. Glória a Deus. Venha despedaçar. Aleluia. Porque tem muitas áreas para a gente ficar preocupado para dar crescimento. Sei que alguém pode se preocupar apenas com o financeiro, mas tem a área espiritual. Não é? Do que adianta estar tão bem financeiro e tão mal espiritual? Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é um equilíbrio, uma balança. Aleluia. A vontade de Deus é que você esteja bem espiritualmente, para depois bem financeiramente. Está bem com Deus. Aleluia. E para estar bem com Deus é necessário que haja cura no lugar onde foi estéril. Você já viu uma pessoa estéril dar filho? E no espiritual também é a mesma coisa. Não consegue dar fruto, mas o Senhor quebra. Aleluia, o Senhor quebra. Glória a Deus. E faz com que dê fruto. O segundo ponto é que o sal se tornou-se como instrumento. Eliseu pediu sal. Ele pediu sal para colocar na água amarga. Por que Eliseu pediu sal? É um ato profético. Ele pega sal e põe na água. O sal lançado por Eliseu representa a ação purificadora da palavra de Deus. Diga assim: sabe o que é que cura uma vida amarga? Sabe o que é que cura uma vida amarga? É o sal da palavra. É o sal da palavra. Cura. Aleluia. Aleluia.
Está amargo a tua vida, irmão? Tem alguma coisa amarga na tua vida? Recebe a cura pela palavra aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! A cura pela palavra. A palavra bate lá porque ela é sal. E ela cura onde tem amargor, onde a vida está amarga. Ela cura. Glória a Deus. E curou. E aquela cidade que era estéril passou a dar fruto. Glória a Jesus. Aleluia. E isso é muito importante, porque às vezes a gente quer ser curado, mas são poucos que se apegam à palavra. Eu quero acreditar que todos creem que é curado pela palavra. Mas é a palavra que faz a diferença na vida da gente. Ela chega onde a vida está amarga e ela faz se tornar doce. Glória a Deus. Você sabe ter um discernimento, ter uma compreensão do que é uma vida amarga? Você lembra de Noemi quando perdeu tudo? Quando disse: Noemi, não me chame Noemi, não me chame de Mara. Por que ela pediu para chamar ela de Mara? Porque ela disse que a vida dela estava o quê? Amarga. Por quê? Porque só teve perda. Perdeu o marido, perdeu 2 filhos. Depois perdeu a outra nora, porque ela voltou. Oh, glória. Mas a palavra curou Noemi. Assim como a palavra está curando você aqui nesta noite. Glória a Deus. Terceiro ponto, as águas curadas. Mas por quê? Porque onde há unção, há restauração, fertilidade, vida nova, pois Deus transforma a maldição em bênção. Aquela cidade já estava amaldiçoada. Maldição não deixa ninguém crescer. Maldição não deixa ninguém dar fruto. Mas quando a gente entregou a vida a Cristo, a primeira coisa que ele foi quebrar a maldição e transformar em bênção. Diga assim: a maldição que eu tinha foi quebrada. Agora eu vivo com a bênção. Então dê muito fruto. Dê muito fruto. Às vezes nós fazemos um trabalho na igreja de campanha e falamos em quebra de maldição. Alguém diz assim: nunca vi ainda quebrar maldição. Será que dentro da igreja todo mundo é crente? Será que não vem ninguém de fora que não é crente? Um desviado que saiu da bênção para voltar para a maldição? Então tem que ter. Só está livre de maldição aqueles que estão na bênção, viu? Os que estão com Cristo. E quando eu me refiro à maldição, não é só maldição financeira, não. Existe também a maldição espiritual. E com Cristo tudo é quebrado. Aleluia. Glória a Deus. Então esse lugar estava precisando do profeta para abençoar e quebrar aquela maldição daquele lugar. E assim a unção que estava sobre a vida de Eliseu, ele fez e curou aquela terra, curou aquelas águas, e o povo passou a viver em um lugar que se tornou bênção. Terceiro ponto, a capa e Betel. 2 Reis 2, 23 ao 25. Mas
nem sempre o ministério ungido encontra receptividade. Em Betel, Eliseu enfrenta oposição e desprezo. Algumas oposições Eliseu enfrentou, porque quando ele recebeu a capa, irmão, ele era para ser respeitado. Totalmente respeitado. Ele agora era o profeta que estava no lugar de Elias. Entende isso aqui nesta noite, que isso é muito sério. Você que quando nota que a unção de Deus na sua vida está crescendo a cada dia, que você está se tornando outra pessoa na presença de Deus a cada dia, e você logo de imediato já pensa que não vai enfrentar oposição, você está enganado, ou deve estar enganada, porque Eliseu enfrentou oposição, abriu o Rio Jordão, fez aquela cura maravilhosa lá em Jericó. Mas quando chega em Betel, que significa casa de Deus, ele encontra obstáculo. E qual foi o primeiro? O desprezo do jovem. Ele ia subindo um caminho e surgiu um jovem novo, gritando atrás dele e zombando do profeta. E o jovem estava dizendo: sobe calvo, sobe careca. Olha que coisa feia, que falta de respeito com o profeta, debochando e mangando. Sobe calvo. Zombaram do profeta, representando a resistência do mundo contra quem é chamado por Deus. Aquela zombação contra o profeta estava representando a resistência do mundo contra a sua vida e a minha. Eliseu deu uma olhada para eles, porque ninguém gosta de ser mangado ou debochado. Tinha muito jovem mangando dele. Isso indica que Eliseu faltava um pouco de cabelo, porque ele estava dizendo isso com ele: sobe calvo, sobe careca. Aquela gargalhada naquele grupo, aquela mangação. Diga assim, irmão, você tem costume de mangar de profeta? Diga, saia disso, viu? Saia disso. Às vezes a pessoa está pregando e o português não é lá tão bom, e às vezes pode trocar um ar, não é? Aí alguém olha ali. Não é? Tem gente que para chamar o nome da pessoa em grupo chama por apelido, não é não? Por apelido. Tá falando de quem, fulano? Tô falando daquele baixinho barrigudo? Aí coloca um nome que ninguém sabe de onde vem. Esse jovem aqui estava fazendo a mesma coisa. Eliseu era profeta para todo mundo, menos para eles. Porque ele, profeta, não nos abençoa. Porque eles disseram isso. Sobe, careca. Calvo. Eu quero conjecturar aqui que ali saía tanta gargalhada, tapinha nas costas, sabe? Aquela mangação toda, parecia que era legal aquela situação. Mas com o profeta ninguém brinca. Aleluia. Deu uma viradinha, olhou para trás, viu aquela mangação. Sabe o que ele fez? Amaldiçoou. Meu Deus. Em Jericó ele tinha feito o quê? Abençoado. Em Betel
com aqueles rapazes mangadores, o profeta amaldiçoou. Se fosse nos dias de hoje, profeta que é profeta foi chamado só para abençoar. Então o profeta é para ser mangado, o profeta é para ser rejeitado, o profeta é para ser excluído, o profeta é para ser tudo, só não pode amaldiçoar. Eliseu olhou para eles e amaldiçoou. Aí entra o segundo ponto do terceiro tópico. Quando Eliseu amaldiçoa, o juízo de Deus chega. O juízo de Deus entra em cena na mesma hora. Glória a Deus. E surgiu o quê? Surgiu ursas. Saíram e despedaçaram os zombadores, revelando que rejeitar o mensageiro de Deus é rejeitar o próprio Deus. Meu Deus. Se aquele jovem tivesse noção do que ia acontecer com eles não debochavam do profeta. Eles não tinham noção. Saiu animais selvagens, cruéis, e foi de encontro àquele jovem. Pensa no dia de juízo. Aquilo é juízo de Deus. Magoou o profeta Eliseu, feriu o profeta Eliseu com aquela mangação, com aqueles debochezinhos, e ele não gostou. Aí ele citou a palavra, ó. Eu amaldiçoo todos vocês. Pronto. Aí Jeová disse, está assinado. Aí já enviou os animais. Você sabe o que é urso, né? Você sabe mais ou menos como é que eles trabalham com a unha? E agora, quem vai salvar eles? Ninguém. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28. A bênção e a maldição. Eliseu lançou a maldição. E aquele jovem pagaram um alto preço, porque rejeitou o profeta. Agora, se fosse essa mangação em Jericó, eu ficava mais compreendendo, porque o lugar estava amaldiçoado. Mas em Betel, irmão, lugar que representa a casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim nesta noite dizer a você que na casa de Deus não é para ter deboche, não. Na casa de Deus não é para ter deboche, sorrisinho falso, tapinha nas costas entre grupinho assim. Aquela magricela, rapaz. Não é? Que às vezes, eu não sei como é que é, mas Deus está me revelando e eu vou falando. Estou aqui, aleluia. Tem pessoas também nos assistindo do outro lado. E eu quero dizer a você o seguinte: que casa de Deus ficou para um ajudar a outro. Né? Casa de Deus ficou para um ajudar o outro, não criticar um ao outro. E tem gente que critica tanto que não sabe nem discernir o que é uma crítica para construir ou uma crítica que destrói. O profeta Eliseu passou na pele essa situação. Palavras negativas não levantam ninguém, destrói. Aleluia. Eu vim nesta noite para dizer que está na hora de alguém pedir para Jesus converter a língua. Mas converter de verdade mesmo. Nesse negocinho assim, Senhor, eu falei da boca para fora. A Bíblia diz que quando a gente fala é porque o coração está cheio. Glória a Deus. Está cheio. Aleluia, Deus.
Eita, Jesus. Fica ciente que todas as vezes que você vai se lembrar do irmão, você vai se lembrar dos defeitos. É aquele rapaz, aquele sem perna que puxa da perna, sempre colocando essas coisas em primeiro lugar. Deus não se agrada disso não. Deus não se agrada disso não. Então não sei porque eu estou me detendo aqui, porque o Espírito Santo está, ó. E alguém aqui nesta noite sabe do que eu estou falando, quando você disse assim, ó, aquilo ali, aquilo outro, aquilo com alguém. Deus não se agradou não. Deus não se agradou não. E o Espírito Santo brada no meu coração para dizer: converta a sua língua. Peça para o Senhor transformar a sua língua. Aleluia! Antes que você passe por debaixo de maldição. Caramai, ele calamacé. Aleluia! Glória a Jesus! Deus ainda fala na terra dos viventes, irmão. Muitas das vezes você está só na sua cozinha, você e os seus. Muitas das vezes você está só no seu quarto, você e o seu. Você pensa que ninguém está nem escutando coisa nenhuma. O Espírito Santo está lá. Está lá. O juízo de Deus dói. E é interessante que quando o juízo de Deus chega, ele chega de várias maneiras. E eu só sei dizer uma coisa: ele não é bom não. Betel é lugar de adoração. Betel é lugar de a gente entrar na presença de Deus, glorificando, louvando, adorando o seu nome. Betel é lugar de transformação. Betel é lugar de a gente ouvir a voz de Deus. Betel é lugar de chegar triste, abatido e sair alegre, cheio, com a cabeça erguida e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Terceiro lugar, o terceiro ponto que nós vemos aqui é a seriedade da unção. Betel nos lembra que a capa é honrosa, mas também traz responsabilidade diante de Deus. Quem disse que a capa que estava em Eliseu era só para o povo receber a cura, a quebra de maldição? Reis, se consultar com ele e vencer inimigos, na vida do profeta estava uma responsabilidade grande. E quem era na vida do profeta era Deus. Nenhum rei se atrevia. E quando o rei se atrevia para um profeta, ou cedo ou mais tarde, Deus trazia o juízo. Aleluia. A responsabilidade de Eliseu era grande, porque ele ficou para marcar a continuidade do ministério de Elias. O legado de Elias, olha, pensa no legado. Eliseu ficou para dar continuidade, mesmo sendo o seu ministério, ele precisava honrar o seu mestre. Você sabia que você também tem essa responsabilidade? Você precisa honrar quem Deus colocou na sua vida. A responsabilidade é grande. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa dar lugar na terra para que esse legado ele dê continuidade. Foi assim que Eliseu fez para honrar o legado de Elias. Quarto tópico: a capa e o monte Carmelo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 25. Por fim, Eliseu vai ao Carmelo. E esse lugar nos mostra a dimensão espiritual
de quem vive sobre a capa profética. Quem tem a capa profética, que é a unção profética, não pode ficar longe do monte da oração. Aleluia. Porque o monte representa isso. Lá era literalmente um monte, Monte Carmelo, literal. Hoje, é um monte que alguém vai, sim, pode fazer parte, mas o primeiro não é esse ainda. O primeiro é o nosso monte com Deus. Aleluia. A nossa vida com Deus. E esse monte, ele representa alguns lugares. E o primeiro é lugar de intimidade. O Carmelo é lembrado como local de oração de Elias. Eliseu segue o mesmo caminho buscando a comunhão com Deus. Olha como ele lembrou. É como diz assim, para eu sustentar o peso dessa chamada, dessa unção profética, eu tenho que fazer igual ao meu líder. Eu vou para o monte orar. E ele foi para o monte buscar mais de Deus, ser mais íntimo de Deus. Para você ter essa unção de Deus na sua vida, só tem uma forma: é se você ficar com essa intimidade com Deus. Glória a Deus. Ser íntimo de Deus. Isso aqui na fala é algo tão tranquilo, mas na prática é outra história. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. O maior desejo de Deus é ser íntimo do homem que ele criou. Diga ao seu irmão assim: Deus quer ser íntimo seu. Agora pergunte de novo: e o que você está fazendo a respeito? Não é? Às vezes a gente passa o dia todo e a gente não se preocupa com esse negócio. Não é? Precisamos ser mais íntimos de Deus. E não existe outra forma se não começar pela oração. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Carmelo representa koinonia, é no grego, comunhão, lugar de intimidade, lugar de crescimento espiritual, lugar de ser cheio do Espírito Santo, lugar de transbordar na presença de Deus. Você lembra do profeta Ezequiel? Que quando ele viu um anjo, ele estava na beira do rio, e aí a voz que o anjo disse para ele é: entre. Ele estava olhando. Tem gente que é assim, fica só olhando. Olha o irmão sapatear, acha bonito. Olha o irmão, o outro ser batizado com o Espírito Santo, acha lindo. Olha aquele irmão ser curado. Mas o convite de Deus é: entre também. Entre nas águas do Espírito Santo. E ele entrou, e quando molhou o tornozelo, ele parou. Águas rasas. Que tem gente que só gosta de ficar no raso. Crescer intimamente com Deus, fica só no raso, só o tornozelo. Aí o anjo disse o quê? Vá mais. Viu qual é a ordem de Deus para nós? Entre mais nessas águas. Fique de fora não, nem olhando não. Entre. E nem fique no raso. Aí ele deu mais alguns passos e a água bateu aonde? No joelho. Parou. Ezequiel estava querendo se molhar. E ficou olhando. Aí Deus disse: um pouquinho mais. Entre mais. Eita Deus. Aí dentro da congregação
oração tem mais ou menos assim. Tem aquele que só está de fora, não molhou nem o tornozelo. Tem aquele que já entrou um pouquinho, parou, está molhado o tornozelo. Tem aquele que entrou mais um pouco e está só no joelho. É nível de crescimento, de intimidade e de ter unção na presença de Deus. Aí a ordem de Deus foi: não, vá mais. E ele entrou um pouco mais e as águas deu nos ombros. Parecia que estava bom, não era? A água estava aqui, ó. O nível de intimidade já tinha crescido bastante. Mas qual foi a ordem divina? Ainda não. Eu quero que você a nade. Eita, as águas se molham todo. E ele entrou e começou a nadar. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Eu pergunto aqui nesta noite: qual desses níveis você está? Qual desses níveis você está? Se você estiver na beira do rio só olhando, é por isso que o pregador, meu Deus, já pensou você ministrar para alguém que está na beira do rio olhando, não molhou nem o tornozelo? Mas Deus está dizendo aqui nesta noite: mergulhe mais, mergulhe mais, mergulhe mais, mergulhe mais, mergulhe mais nas águas do Espírito Santo. E como é que eu mergulho, bispo? É dobrando o joelho, é orando, é chorando, é pedindo misericórdia, é pedindo ajuda, é se consagrando, é jejuando. Sabe, meu filho, Deus tem para alguém aqui nesta noite. Sabe, meu filho, talvez alguém aqui nesta noite disse assim: eu estou tão pouco na tua presença. Deus está dizendo assim para alguém: é o pouco que eu faço muito. Aleluia! Busca o Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Aleluia. Segundo ponto, o que o Monte Carmelo representa? Qual é o lugar? Lugar de contemplação. Contemplação de quê? No monte o profeta tem visão ampla, representando discernimento espiritual. É lá no Monte Carmelo onde Deus aumenta o nosso discernimento espiritual. É por isso que tem uns que têm discernimento e outros não têm nada. Discernir nada. Se embaraça fácil, cai fácil, olha para trás fácil, fica preso nos embaraços desta vida com facilidade. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual. E se não tem discernimento espiritual, é falta de quê? Falta de estar no monte de Deus. Carmelo, lugar de oração. Quem está entendendo essa fala aqui nesta noite? Como é que está o nosso discernimento aqui nesta noite? Como é que está o nosso discernimento espiritual aqui nesta noite? Aleluia! Então Eliseu entendeu que tinha que estar lá, no mesmo canto que o líder dele sempre estava, buscando ao Senhor. Glória a Jesus! Está escrito, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Paulo diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas primeiro, para receber o esclarecimento de Cristo, para receber as visões de Cristo, para receber o discernimento de Cristo, é necessário se despertar e depois se levantar dentre os mortos. O sono aqui é espiritual. Gente dormindo espiritual na presença de Deus não busca nada. Busca nada. Desperta, tu que dorme. Aleluia. Glória a Deus. E quem tem discernimento não deve se embaraçando com as coisas da vida. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18.
E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. E não vai pensar que embriagação é só para quem bebe, não. Existe muita gente embriagada com as coisas dessa terra. Mas a recomendação paulina é enchei-vos do Espírito. Como eu posso ser cheio do Espírito? Oh, glória. Como você pode ser cheio do Espírito se não for buscar? E o terceiro lugar que o Carmelo representa é o lugar do renovo. Aleluia! É o lugar de renovação. Renovação espiritual. Todo servo ungido precisa de tempos no monte para renovar forças, receber direção e continuar na missão. Eu vou repetir isso aqui. Por que eu preciso estar no monte da oração? Por quê? Porque todo servo ungido precisa de tempos no monte para renovar as forças. Quem não fica no monte da oração não consegue ter forças renovadas. Glória a Deus. Também receber direção. Onde é que o crente recebe a direção de Deus? Lá no monte da oração. Aleluia. E continuar na missão. Glória a Deus. Quando alguém para, ou está para parar, é porque faz tempo que visitou o monte da oração. Eu acredito que a Jesus é Vida é uma igreja que ora muito. Eu vou dizer a você por quê. Abrindo um parênteses para aqueles que estão trabalhando e chega naquela correria para vir para a igreja, é claro que esses daí é reconhecido, é justificável. A gente dá graças a Deus porque ainda veio para o culto, saiu do sol quente, tudo, uma luta daquela, que enfado, e ainda vem para o culto ouvir a palavra. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agora eu estou falando com aqueles que estão em casa. Se a igreja tem uma hora de culto e a pessoa está em casa e não vem para o culto, para a oração, essa pessoa deve estar orando muito. Eu acredito, diabo, que essa pessoa tem uma vida tão grande de oração que o joelho dessa pessoa está igual o joelho de Tiago, aquele que o irmão meio irmão do Senhor que escreveu a epístola de Tiago, que a Bíblia diz que ele recebeu um apelido de joelho de camelo, porque tinha marcas pretas no joelho dele de tanto ele orar. Fez calo grosso. Aí eu pergunto, tu que está em casa e não vem para a hora da oração, tá assim, é? Joelho de camelo, é? Seu joelho é de camelo? Menino, você ora que as telhas racham. É por isso que não tem força para continuar na missão. Hoje está com força e amanhã ela some. É falta de visitar o Carmelo. Diga assim, irmão, a partir de hoje, visite melhor o Carmelo, que é o lugar da oração. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra? Glória a Deus. Conclusão. A capa de Elias na vida de Eliseu representou a continuidade do ministério, mas principalmente o poder de Deus em ação por meio do seu servo. Assim como Eliseu passou pelo Jordão, Jericó, Betel e Carmelo, cada um desses lugares nos ensina que a unção nos leva a enfrentar provas, operar milagres, suportar oposição e buscar intimidade com Deus. A pergunta final é: o que você tem feito com a capa que Deus colocou sobre a sua vida? O que você tem feito? Você sabia que Deus já deu essa capa para você. Agora, o que você tem feito com ela? Vamos ficar de pé.